meus queridos, bom dia, como vocês estão? Espero que, como sempre, né, bem animados, dispostos para mais uma aula de língua portuguesa para os quintos anos. Eu, a professora Abigail Viana, como sempre, estou aqui e vamos passar aí alguns minutinhos revendo, porque o tema de hoje vocês já estão craques, já vou colocar na tela conto de fadas. Calma, os meninos não precisam sair da sala não, porque vocês também serão contemplados nessa aula, é para todo mundo, tá certo? Então, fica aí, manda a tua mensagem, professor Givanilson já está aqui aguardando o teu bom dia, não é isso, professor? Exatamente, estou por aqui aguardando, eles estão chegando, elas também chegando aos pouquinhos para acompanhar mais uma aula. Estamos prontos por aqui já. E para completar esse time, porque a gente não trabalha só, não é? A querida Kézia está aqui, como sempre, enriquecendo ainda mais a nossa aula e como ela e seus companheiros, né, que trabalham nessa função tão importante que são os intérpretes de Libras, essa aula alcança um número tão maior, tanta gente é alcançado por conta desses profissionais incríveis. Então, Kézia, como sempre, bom demais ter você aqui. Vamos trabalhar. E tem tudo a ver com ela, né? Porque conto de fada a gente pensa em princesa, aí a gente já pensa em quem? Kézia, claro. Então, não é à toa que Kézia está aqui com a gente. Então, trabalhamos esses dias, né? Conto popular, conto tradicional. E hoje a gente vai lembrar um pouquinho dos contos de fadas. E tem coisa aí que eu acho que vocês não sabem, tá? Porque mesmo quando a gente traz um conteúdo que vocês já viram, que a gente já estudou, a gente tem um cuidado de sempre trazer algo novo. Então, fica atento, você que é aquele estudante que gosta, né, de registrar no seu caderno, fica à vontade, tá? Coloca a data, o tema da aula e vamos trabalhar, revisar os contos de fadas. O que são os contos de fadas? Com certeza, se eu estivesse agora próximo a vocês, cada um teria sua própria resposta para me dar. Eu vou passando aqui essa, não quer dizer que a sua está errada, tá certo? Os contos de fadas são histórias que, desde a antiguidade, ou seja, lá atrás, as pessoas transmitem de geração para geração. Vocês estão percebendo que toda aula que a gente fala de conto, a gente usa esse termo, de geração para geração. O que é que isso quer dizer? De geração para geração é esse tipo do pai que passa para o filho, que posteriormente vai passar para o seu filho, e assim a história vai passando de uma geração para outra. Ou seja, seus avós são de uma geração, seus pais são de outra geração, você agora é de outra geração, compreende? Então, sempre que a gente fala isso, de geração para geração, é isso. Vai se passando pelos tempos, através dos tempos, de pais para filhos, de avós para netos. E você sabe, não é? Quando a gente conta uma história, cada um conta de uma maneira. Por isso que não só os contos de fadas, todos os contos, eles sempre têm mais de uma versão. Porque dependendo de quem está contando, vai sendo mudado. Uma coisa bem atual é que muitos contos têm sido até desconstruídos. Quem era o vilão anteriormente, agora a gente já vê que não é tão vilão assim, que é uma vítima. Então, existem muitos recontos. Tem aquele bem tradicional, que é o que todo mundo conhece, mas também tem os recontos. E isso em todos os contos, tá? Popular, tradicional, e no caso de hoje, os contos de fadas. Vê que coisa interessante, quinto ano. No princípio, lá quando eles foram criados, né, que ninguém sabe exatamente quando, os contos, eles tinham como público-alvo os adultos. Então, essas historinhas que os seus pais contaram para vocês quando vocês eram menores, que às vezes na escola tem aquela pessoa, aquele contador de histórias, aquela contadora de histórias, e tem aqueles personagens que vocês amam. Quando essas histórias começaram, o público não era o público-alvo, vocês, crianças, pré-adolescentes, era um público adulto. E eles se caracterizavam por serem narrativas bastante fortes, que mostravam traições, vingança, morte. Vê como é diferente, não é? Hoje em dia, um conto de fadas, que é o tema da aula de hoje, o público, como são crianças, a gente não vê toda essa carga aí de emoções tão negativas, tão pesadas, porque com o passar do tempo ele foi se ajustando e se adequando para vocês, como está aqui, ó. Com o tempo, esses contos sofreram diversas adaptações, até chegar na forma hoje conhecida, muito mais voltada ao universo infantil do que ao universo adulto, o que não quer dizer
que os adultos não gostem de contos de fadas. Eu mesmo gosto muito de contar e de ouvir histórias, seja ela de qualquer tipo que seja. Eu gosto muito porque eu penso que toda história se ensina alguma coisa pra gente, sabe? Mesmo sendo fantasiosa, mesmo sendo com seres imaginários que a gente sabe que não existem, mas sim, sempre passa uma lição, sempre tem alguma coisa que a gente pode aprender. Em geral, pais e avós costumam ler para crianças histórias que se passam em reinos distantes e envolvem príncipes, princesas, fadas, dragões, feiticeiros, dentre muitos outros elementos mágicos. Você que está aí acompanhando a gente, eu não quero você caladinho não, participa. Diz para mim se você gosta de conto de fadas, se tem um conto de fadas preferido, se tem um conto que você gostaria que numa próxima aula eu lesse para vocês, se você já fez alguma atividade com isso, se você já assistiu a esses contos de fadas de hoje em dia, que são principalmente na TV, né? As séries que mudam a história, que o vilão agora é bonzinho e vice-versa. Então, conversa comigo aí no chat, vamos dialogar um pouquinho sobre a aula. Eu estou aqui ansiosa, esperando a tua participação, tá certo? Eu, como já disse, gosto bastante. Eu gosto dos tradicionais, mas também eu gosto de ser surpreendida por essas novas versões. Porque como é uma história bastante conhecida, então a gente já sabe como vai terminar. Então, quando vem uma história que o final é diferente, que aquele personagem que você já quer agir de uma maneira, agir de outra, eu gosto muito de ser surpreendida. Você também? Diz para mim aí. Alguns estudiosos acreditam que os contos de fadas sejam mais do que simples histórias contadas para entreter crianças e fazê-las dormir. Segundo eles, os ensinamentos sobre a essência humana presentes nos contos ajudariam a preparar leitores e ouvintes para a vida adulta. É o que eu tinha falado aqui anteriormente, não é? Seja, mesmo que seja uma história com fadas, com bruxas, coisas que a gente sabe que não existem, nem imagina. Você não vai pegar um sapo no meio da rua, a fadinha vai aparecer e vai virar um príncipe. Não é assim que a banda toca. Mas mesmo essas histórias cheias de fantasias, elas nos ensinam alguma coisa. Ensinam que a gente deve sempre lutar, que no final quem tenta, quem luta, quem se esforça alcança os objetivos. Às vezes não alcança da maneira que queria, mas alcança, tá, gente? A questão é nunca desistir. Então, cada conto ele tem uma proposta, ele vai mostrando a questão. Às vezes, no conto, né, aquele vilão, que é o malvado da história, ele se disfarça de bonzinho para enganar a mocinha, para enganar o mocinho. Então, já ensina para a gente que as aparências enganam. Então, se a gente estiver bem atento, mesmo uma história que faz a gente viajar com a imaginação, que mexe, né, com a cabecinha da gente, que a gente imagina, desenha, fantasia, mas também tem uma lição a ser passada. Então, eu gosto bastante disso aí e vejo que alguns estudiosos concordam aí comigo. Por meio das histórias fictícias, a criança teria a possibilidade de identificar muitas situações presentes em sua própria vida e, assim, poderia lidar melhor com o cotidiano. Às vezes, o dia a dia não é nem tão simples, não é? Você sabe disso. Existem dias que são mais difíceis do que outros, surgem alguns problemas. Então, os contos de fadas, os contos em geral, além de você, quando lê ou quando escuta, dar aquela distraída na mente, você, né, sai um pouco, quebra um pouco aquela situação de problema, também pode, quem sabe, te ajudar até a resolver, a ver o problema por outra ótica. Então, é válido. Leitura sempre é muito bom, gente. Então, quais são os elementos dos contos de fadas? Isso aqui eu não tinha trazido ainda em nenhuma aula, tá? Então, fica atento, que é o elemento novo da aula de hoje. Quais são os personagens básicos? Segundo os estudiosos do gênero, normalmente aparecem os mesmos tipos de personagem em todos os contos. O agressor, quem seria esse personagem? É aquele que faz uma maldade, ele é o vilão da história. Então, para e pensa aí. Pense em 2 contos de fadas ou 3 que você já ouviu, que você já leu. Todos eles sempre têm o vilão, que é o malvado da história. É aquele que vai ficar ali se opondo, não é o protagonista, vai se opor ao bonzinho, ao personagem ali que vai sofrer, pobrezinho, toda a trama. Então, geralmente, todos os contos têm o agressor, que é o vilão. Quando fala agressor, é como ele é chamado. Não é porque ele vai agredir mesmo, não, tá? Mas é aquela pessoa que vai trabalhar o conto inteiro
para que a personagem principal não consiga alcançar os seus objetivos. Nós temos também o que é chamado de doador. Doador, professora, sim, é aquele que doa a sua magia para que o herói consiga vencer seus obstáculos. Em geral, quem é? Olha ela aí na tela, está bem pertinho da Késia, ela aí, ó, a fada madrinha, isso mesmo. Geralmente, nos contos de fadas, aparece esse ser, né, para ajudar. Seria bom que acontecesse, imagina você, menina, que está aí querendo ir numa festa, não comprou roupa, e chegasse alguém com a varinha mágica e transformasse a roupa velha em roupa nova. Mamãe ficaria feliz por não ter que gastar tanto com roupa, com sapato. Imagina você que está sem transporte, sem carro, e pegar ali uma abóbora e transformar numa carruagem. No nosso tempo seria, né, um carro muito bonito. Olha aí, seria bom. Não é verdade, né? É a questão da ficção, de usar a imaginação. Mas, nos contos de fadas, geralmente aparece, eu vou dizer a vocês que sempre aparece esse personagem doador, que é, no geral, a fada madrinha. Nós temos o auxiliar. Quem é o auxiliar? Quem são os auxiliares nos contos? É um personagem secundário que ajuda o herói a vencer seus desafios. No caso aí, eu coloquei um exemplo, não é um conto de fada, é um conto tradicional. Parece que eu sabia que era a Késia que vinha, né? Que ela é... Apesar que ela é Branca de Neve, confundiu, ela não é Chapeuzinho Vermelho, ela é Branca de Neve. Aqui no Chapeuzinho Vermelho, que é um conto tradicional, ela não é a principal, é a protagonista, mas tem um lenhador. Ele não ajuda ela no final a se livrar do lobo, salva a vovó? Então ali ele é um personagem secundário que vai ajudar a nossa heroína, Chapeuzinho Vermelho, a vencer os seus desafios. Sempre o que é que tem nos contos de fadas, queridos? A princesa e sua família, claro, personagens muito importantes em torno dos quais a história gira. Geralmente é uma princesinha perdida, é uma princesinha que alguém está querendo, está com inveja dela por conta da sua beleza, ou acontece algum problema, geralmente é ali em volta da família real. Tem um mandatário. Quem é o mandatário? Personagem que pratica um crime a mando do outro. Aí eu coloquei aqui, agora sim, não é? O exemplo da querida Késia, da nossa Branca de Neve, que o caçador, alguém manda fazer o quê? Matar a pobrezinha. Ainda bem que ele não faz, não é? Mas aí a rainha má manda com que ele faça ali. Ela não vai fazer, manda alguém fazer a coisa errada. Aí já vai você pensar, né? Se alguém manda você fazer uma coisa que não é legal, você vai fazer? Claro que não. Você é um pré-adolescente antenado, esperto, tem uma palavrinha maravilhosa que te ajuda muito, que é a palavrinha não. Vamos fazer coisa errada, olha o dedinho aqui que não, ó. Esse não pode mudar a tua vida, tá? Então fica ligado, nem sempre é pra gente dar sim. Tem proposta que a gente, ó, diz que não. E nós temos o herói, quem geralmente é o príncipe. Esse príncipe está com a cara meio de quem quer lutar, né? Ele está querendo salvar a sua princesa. O herói é a personagem que vai restabelecer a situação inicial de paz. Ele vai resolver tudo. Olha, a gente às vezes precisa aí desse personagem, né? No conto de fadas, nos contos de fadas existem a presença de elementos mágicos e fantasiosos. Quais são esses elementos? Vamos lá ler comigo. Fadas, feiticeiras, animais com características humanas, objetos que voam, etc. Esses seres mágicos são importantes na história, pois sempre ajudam o herói a alcançar o seu objetivo. A magia está relacionada a situações que não existem na realidade, mas que fazem todo sentido na atmosfera do conto. Como assim, professora? Vê só, eu dei o exemplo aqui do sapinho. Você que mora aí perto de um riacho, está acostumada a ver ali os sapinhos. Menina, você vai dar um beijinho no sapo e ele vai virar um príncipe? Eu acredito que você vai me responder que não, não é lógico isso. Mas no conto de fadas, isso é super normal, é super natural, porque está mexendo com magia, com fantasia. Ó, não é lógico encontrar uma fada madrinha e ser transformado em um belo príncipe. É normal isso? Não. Porém, no conto de fadas, esse tipo de situação já é esperada pelo leitor. Quando você está lendo, você não se surpreende quando vê isso, porque você já espera, porque faz parte desse gênero textual. Um dos primeiros escritores apontados como autor de conto de fadas foi o francês Charles Perrault. Foi lá no século XVII. Ele escreveu O Pequeno Polegar, O Gato de Botas, Barba Azul,
A Bela Adormecida, dentre muitos outros. Então, olha aí, você já está aprendendo também coisas novas, tá? Essa informação não é 100% verificável, porque é uma coisa muito lá atrás, mas os estudiosos acreditam que ele sim, ele foi um dos primeiros, né? Pode não ter sido o primeiro, mas é um dos primeiros, o Charles Perrault. Muitas dessas histórias, olha aí, ó, já existiam na tradição oral, falada, pai para filho, mas ele fez o quê? Ele as organizou e criou uma versão definitiva de sua autoria. Ele ouvia histórias, quem sabe, né, dos seus avós, dos seus pais, amigos, e ali ele teve a preocupação, o trabalho de escrever, então ele fez a sua própria versão. Mais tarde, no século XIX, os folcloristas alemães, eu não vou ler não, gente, são os irmãos Grimm, tá? Não vou me atrever a ler o nome dele, passar vergonha aqui. Mas são os irmãos Grimm, reescreveram e publicaram esses contos com algumas modificações. Atualmente, a versão dos irmãos Grimm é a mais comum. Aqui a gente já viu isso ontem, vamos ver durante todo o decorrer da semana, que serão vários tipos de contos, que os contos têm essa estrutura aqui na narrativa. Situação inicial, o problema é apresentado, os personagens, o espaço. Conflito gerador, é o problema que vai ter que ser resolvido. O clímax, o momento de maior tensão, emoção, suspense. E, por fim, nós temos o desfecho, que é quando tudo vai voltar a organização, tudo vai voltar à paz, como foi dito aqui. Vocês sabem que vocês têm acesso à árvore de livros. Na árvore de livros, vocês têm uma infinidade de livros de contos, inclusive contos de fadas. Quando terminar hoje a terceira aula, você vai fazer aquele lanchinho que eu sei, depois acessa lá a árvore e você vai pesquisar um conto de fadas. Se você não tiver um livro em casa em mãos, você pode pesquisar na árvore de livros. Não precisa copiar, eu não quero que você faça uma cópia, não é o nosso objetivo. Você vai escrever com as suas palavras, combinado? Você que gosta de desenhar e que fique à vontade mesmo, ilustre, pinte, capriche. Vou ficar muito feliz em saber que você fez essa atividade. Quero agradecer a você que ficou comigo até agora. Sei que estão atentos à aula, tá certo? Késia, princesa Késia, muito obrigada por estar aqui, como sempre. Venha sempre, tá? A porta literalmente está aberta para você. Professor Givanilson, se tiver algum bom dia, o senhor fica à vontade para passar, se não, se despeça. Olá, professora, tudo certinho por aqui. Eles estão chegando aos pouquinhos para mais uma aula. Aqui sempre bastante movimentado, né? O quinto ano sempre bastante participativo. Estamos prontos, estamos prontas para mais uma aula. Vamos nessa. É isso aí. Então, matemática chegando por aí, não sai daí, tá? Bom demais estar com vocês. Abraço forte. Tchau, tchau. Até a próxima.